eu sou a Neila e hoje eu estou aqui para te convidar a assistir essa aula que eu fiz especialmente para vocês, utilizando o super lançamento da Círculo, que é o fio Queen. O fio Queen é um fio 100% algodão egípcio, gasado e mercerizado. Então o resultado dessa peça é incrível. Uma peça muito delicada e muito sofisticada, então vem comigo. Então nós vamos utilizar para essa aula os seguintes materiais. Fio Queen, que é o lançamento da Círculo, na cor 7625, um novelo basta para a gente fazer toda essa peça, então vejam que maravilha. Esse fio tem duas versões com relação à espessura. Tem esse que é o bem fininho, que o tex é de 147,5, e um novelo tem 678 metros. E tem uma outra versão que ele é um pouquinho mais grosso, então a gente vai utilizar esse mais fininho. Agulha para crochê número 2,25, porque foi a agulha que mais se adaptou ao meu ponto para esse fio. Pode mudar, não tem problema. E tesoura. Então a gente vai iniciar fazendo aqui o anel mágico. Puxo aqui e faço um pontinho baixo. Gente, fio fino tem todo um cuidado na hora de trabalhar. Nós vamos dar uma esticadinha no ponto e aqui a gente vai trabalhar pontos puff. Então esse que eu estiquei já é um ponto, puxei mais uma laçada, 3, 4, 5, vamos cuidar aqui para não, 6, puxo, olha aqui gente, tem que ter todo um cuidado na hora de puxar aqui, ó, e faço um pontinho aqui, tá? 1, 2, 3 correntes, novamente vou para dentro do anel mágico, puxo 1, 2, 3, 4, 5, 6, puxo, fecho, 1, 2, 3. E vou fazer isso mais 2 vezes. Então, nós teremos 4 pontinhos puff, puxando a cada vez, a cada ponto, 6 laçadas. 4, 5, 6. Puxo e fecho, ó. E agora eu vou fazer as 3 correntes e vou fazer o último ponto puff dessa primeira carreira. Então, aqui fiz os 4 puffs, eu venho aqui e dou uma ajustadinha aqui nesse fio, tá? Podem deixar bem esticadinho, que depois a gente vai só fazer o acabamento lá no final do trabalho. Segunda volta, vamos virar o trabalho. E aqui dentro, no primeiro espaço das correntinhas, eu venho e faço um ponto baixo. E estico o ponto e eu vou fazer novamente os pontos puff. Então, 2, né? 3, 4, 5, 6. Fecho um pontinho, 3 correntes de separação. No mesmo lugar eu faço mais um. Então aqui agora a gente vai começar, a cada carreira a gente vai fazer um leque bem no cantinho e lá no final também. 4, 5, 6. Fecho aqui. Agora a gente vai fazer um pontinho que é chamado de ponto segredo, tá? Não sei se você já conhece, eu acho que a maioria sim, mas ele vai fazer parte então desse ponto lindo que vocês vão aprender nessa peça. Então aqui fechei o ponto puff, né? Fiz aquele pontinho, eu vou esticar o fio. Laço a agulha, seguro aqui com o meu dedinho, passo aqui, entro aqui e faço um pontinho baixo, ó. Dessa forma eu fiz um pontinho alongado, que se chama o ponto segredo. Laço a agulha, venho aqui no espaço de 3 correntes aqui do meio e faço um ponto alto.
Então, a gente vai aprender o ponto fantasia, tá, gente? Depois a gente vai seguir no trabalho da gente até o tamanho que a gente quiser. E bem como podemos utilizá-lo em outras peças, né? 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui e faço mais um ponto alto. Ó, então, eu tenho aqui no início os pontos puff, o ponto segredo, o Vzinho, né? E agora novamente o ponto segredo. Estico. É importante que vocês sempre tentem fazer na mesma altura esse ponto, tá? Ó, eu deixo mais ou menos onde eu consiga segurar aqui com a minha unha. Venho pra cá e faço baixo. Então, aqui eu tenho o segundo pontinho segredo. Agora venho pra dentro aqui desse último espaço de correntes e vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo, fecho. 1, 2, 3 correntes de separação. Novamente, eu faço mais um ponto puff. Então, gente, os pontos puff sempre serão feitos com 6 laçadas. Isso já é regra, então aqui nós temos a segunda carreira pronta. Vamos agora então para a terceira volta. A gente vai virar, vamos repetir o leque aqui dentro. Sempre vai ser assim, tá? Todas as carreiras. O baixo, estico o ponto e faço 3, 4, 5, 6. Puxo 1, 2, 3. Vou aqui para dentro e repito. 2, 3, 4, 5, 6. Então, novamente, a gente vai fazer o ponto segredo. Eu vou esticar o fio, passo aqui, seguro, entro aqui e faço baixo, tá? E agora a gente vai entrar aqui onde nós temos o ponto V e a gente vai repetir a primeira carreira, ou seja, os 4 pontos puff. Então, 1, 3 correntinhas, puxo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 correntinhas e assim eu vou trabalhar até ter os 4, como eu fiz aqui na primeira carreira. Então, feito isso, a gente vai novamente fazer o ponto segredo. Eu puxo, para quem não entendeu, ó, eu seguro aqui, ó, gente. Aí eu consigo introduzir a agulha dentro dessa laçada e fazer o ponto baixo. E aqui eu venho então e volto aqui para dentro desse último leque e eu faço o leque novamente com os pontos puff. 4, 5, 6. Como eu já disse, vai ser sempre início e fim de carreira. Em todas as carreiras a gente vai fazer esse leque. Então, aqui eu já termino aqui. 3, 4, 5 e 6. Ó, e assim eu finalizo, então, essa carreira também. Agora, a gente vai virar novamente, inicia também fazendo esse leque. Quatro, 5, 6, fecha, 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Agora a gente vai começar a carreira um pouquinho diferente. Vamos lá, vamos esticar o ponto, vamos fazer o ponto segredo. 1. Vamos esticar novamente, vamos fazer 2. Então, sempre depois da carreira aqui, porque o trabalho vai crescer, daqui a pouco vocês vão ter vários motivos iguais a esse aqui, conforme o trabalho vai crescendo.
Então, sempre que eu fizer, depois que eu fizer essa carreira dos puffs, eu vou sempre iniciar com esse ponto segredo aqui de forma dupla. O que eu faço agora? Eu venho direto aqui onde nós temos as correntinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, um ponto baixo. 1, 2, 3, aqui no outro espaço de correntes, mais um ponto baixo. Então, a gente vai ter aqui nós tínhamos 3 argolinhas, aqui a gente vai ter 2 de correntinhas. E aqui eu vou novamente fazer o ponto segredo duplo, né? Então, eu faço um, estico e faço outro. Ó. E aqui eu venho, então, para dentro do leque e faço, então, o leque de pontos puff novamente. Então, eu finalizei essa carreira, agora a gente retorna e começa todo o processo de novo. Eu até, gente, pensei em fazer a amostra do ponto com fio diferente, para vocês, enfim, terem uma visibilidade dele maior. Mas eu confesso que eu achei esse ponto lindo aqui nesse fio. Então, eu resolvi ensinar o ponto fantasia nesse fio mesmo, tá? Então, vamos lá para o leque. 5 e 6. Aqui, então, agora a gente vai iniciar novamente com o ponto segredo. Então, sempre depois desse leque vai ter o ponto segredo. Às vezes ele é simples e às vezes ele é duplo. Ó, então, aqui, agora a gente vai fazer apenas um. E aqui onde eu tenho a emenda, aqui onde eu tenho o meio dos 2 pontos que eu fiz antes dos 2 pontos segredos, eu entro aqui dentro e eu vou fazer então o ponto alto, as 3 correntinhas e o ponto alto. Então, é importante que vocês prendam dentro aqui no ponto, tá, gente? Senão ele vai escapar depois, ó. Então, aqui a gente vai iniciar... Opa, prendi ele de um lado errado. Vamos desmanchar. Vejam que é importante esse detalhe, tá, gente? Ó. Viram aqui, ó. Então, aqui que tem que ser preso. Então, aqui a gente faz o ponto alto. E aqui a gente vai estar repetindo, na verdade, essa carreira aqui, ó. Só que ele vai expandindo. Novamente, o ponto segredo. É importante também que quando a gente fizer o ponto baixo, a gente dê uma puxadinha no ponto dele, fica mais firme, tá? E aqui, então, agora onde nós temos aquelas os 2 espaços de correntinhas, eu venho num espaço e prendo. 1, 2, 3. No próximo, prendo. Agora, eu faço novamente o ponto segredo. Ó. Venho aqui para o meio do ponto segredo da carreira anterior nesse... É um nozinho que fica, tá, gente? Parece um nozinho. Eu faço o alto, as 3 correntinhas e novamente o ponto alto. Então, aqui, na próxima carreira, a gente vai estar fazendo, então, os pontinhos puffs aqui dentro. Que sempre eles são feitos onde nós temos ali os pontinhos V's. Faço novamente o ponto segredo. E aí, eu finalizo com o leque aqui, no leque do cantinho. Então, iniciando uma nova carreira, então agora depois que eu fiz o leque aqui, eu venho, faço o pontinho. Apenas um, tá, gente? Agora eu venho para dentro aqui desse espaço do V, do pontinho V, e repito a primeira carreira. 3... 4, 5, 6, e assim a gente vai trabalhar 1, 2, 3, os 4 pontinhos puffs como eu fiz aqui, tá, gente? Então, fiz aqui os pontinhos, agora eu faço novamente o pontinho segredo e venho direto aqui naquela argolinha que sobrou aqui no meio e faço um baixo. Novamente o ponto segredo. E agora eu vou para dentro aqui do próximo V e repito, então, os 4 bloquinhos de pontinhos puff. E finalizo
Deixa eu só fazer um aqui para mostrar para vocês. Então, depois que eu fizer os 4, como eu fiz desse lado aqui, eu faço mais um pontinho segredo e finalizo com o leque. Então, finalizei aquela carreira, já iniciei a próxima, e aqui já estamos, então, num processo de repetição, que eu já vou explicar para vocês. Então, aqui, novamente, a gente vai fazer 2 vezes o pontinho segredo. Então, sempre depois da carreira que eu faço os puffs, eu inicio com 2 pontos segredo. Então, eu venho aqui direto aqui nas argolinhas e vou prendendo com pontinhos baixos. Ó. E assim eu vou fazendo, ó. Vejam que vai intercalando daí os pontinhos puff. Aqui, aqui, agora na próxima vai ser aqui no meio e assim vai. Fiz então os pontinhos baixos, faço novamente o ponto segredo duplo. E prendo de novo aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e assim vai. Agora eu faço novamente o ponto segredo duplo e termino lá. Gente, então essa é a sequência desse ponto. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês retornem o vídeo até pegar direitinho. Essa carreira que a gente fez aqui foi essa aqui, tá, gente? Tá? Então, 1, 2, 3. Essa que a gente tá fazendo agora aqui repete igual a 4ª carreira. Depois, na volta, vocês farão os pontinhos V's aqui, iniciarão com o leque, farão o ponto segredo, farão o ponto V aqui, ponto segredo, prendem 2 vezes, novamente o ponto V aqui no meio e assim vocês vão fazer. Esse é o ponto fantasia, tá, gente? Que vocês vão seguir com ele até o final da peça. Vai então, gente, trabalhar até o tamanho que a gente quiser. Então, quando eu digo que esse fio tem um efeito maravilhoso, aqui está a prova, gente. Não tem como a gente não se apaixonar por uma peça delicada desse jeito. Então, eu fui trabalhando e olhem só o quanto que sobrou ainda de um novelo, tá? Então, nesse tamanho que eu estou ensinando para vocês, tá? Que ele tem aqui o meu... Eu vou contar aqui os gominhos que eu acho que é mais fácil, tá, gente? Então, eu segui trabalhando o ponto fantasia até ter 20 gominhos aqui nessa última carreira, tá? No comprimento aqui eu tenho 20 no total. E ele tem um tamanho nessa parte de cima de 90 centímetros e aqui na parte, nas laterais, 72. Então, vocês podem continuar trabalhando mais, não tem problema, isso é opcional o tamanho, a gente vai trabalhando conforme a gente quer o tamanho da peça, não tem regra nenhuma não. Feito isso, então trabalhei até a altura que eu quis do meu chale. Eu vou arrematar o fio lá onde a gente finalizou. Ah, uma dica importante, gente, ó. A última carreira é sempre aquela onde eu faço aqui o pontinho segredo duplo, tá? Então aqui eu encerro nessa carreira. Se vocês forem fazer mais, podem fazer, mas sempre finalizem a peça, então depois da carreira de ponto puff, façam aquela carreira onde tem o pontinho segredo duplo, que então ele fica bem retinho em cima, tá? Feito isso, a gente vai passar uma carreirinha de ponto baixo só nas laterais, que é para dar um acabamento. Pessoal, aqui, só para mostrar como é que a gente faz esse acabamento, tá? Eu até já tô adiantada. Eu trabalhei já uma lateral, lá onde eu finalizei a carreira, tá? Eu cortei o fio e arrematei. E começo de lá, então, mesmo, a fazer nas laterais aqui, os pontinhos baixos. Então, como é que eu faço? Dentro aqui de cada lateral, eu venho e trabalho 3 pontos baixos, ó. Não trabalho nada aqui nessa lateral do ponto, pulo pra cá e faço 3 de novo. Pulo, mais 3, é sempre assim, tá? Aqui onde nós temos o início, quer dizer, bem a pontinha do nosso chale, aqui no começo da peça, eu faço 3 também. E pulo para cá onde nós temos
ó, onde nós temos aqui a lateral. E assim eu vou trabalhando até chegar lá no final, na pontinha do nosso chale. Desse jeito, ó. Gente, aqui eu trabalhei então até o penúltimo bloquinho, porque depois nesse último a gente vai colocar o tassel, então não precisa fazer esse acabamento, tá? Eu vou cortar aqui e vou depois arrematar esse fio, tá, gente? Ó. Passo aqui. Depois vocês podem esconder ele dentro desses puff aqui com uma agulha. Então vejam que a lateral fica bem mais bonita com esse acabamento, tá? Então aqui desse lado também, eu tinha iniciado fazendo aqui a partir, não do primeiro aqui, no seguinte, então aqui também a gente tem a parte conclusa, e aqui é só fazer os acabamentos. Então aqui, o nosso chale, então a parte assim, global tá pronta. O que vai faltar apenas a gente fazer então? O tassel. Gente, eu acho o tassel um acessório fundamental em qualquer chale, dá um charme todo especial. Então aqui eu tenho já um pronto. E agora então vocês vão aprender como é que se faz o tassel. Gente, então para fazer o tassel eu vou utilizar um molde, no meu caso aqui é um bloquinho de anotações, tá? Ele tem 8 centímetros de altura. Então vocês podem usar qualquer coisa que tenha essa medida. E se quiserem fazer um tassel mais comprido, basta vocês usarem uma medida maior. O que eu vou fazer agora, então? A gente vai pegar o fio. Eu vou segurar aqui esse bloquinho. Seguro desse jeito. Ó. Deixo um pedacinho aqui para fora. E vou passando voltas. Eu vou colocar um total de 70 voltas aqui no meu molde. Então, feito isso, eu cortei também o fio, né? Deixei do mesmo comprimento daquele que eu iniciei. Agora eu vou pegar um fio, gente, um tamanho, sei lá, de uns 60 centímetros e vou usar ele duplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha aqui de crochê que vai ajudar a gente nesse processo. Eu vou passar aqui por dentro dos pontos do fio, né? Vou puxar aqui pra cá. Ó. Mais ou menos deixando aqui, ó. Até cortei um fio maior, não era necessário tão grande. E aqui eu vou amarrar. Vou dar 2 nozinhos, tentando deixar bem apertadinho. Então, puxo aqui, dou uma... E aí eu venho e puxo de novo, tá? Agora a gente vai retirar do molde. Ó. Então, gente, feito isso, eu venho com a tesoura aqui, ó. E vou cortar aqui na parte de baixo. Ó. Mais um pedacinho de fio. E eu vou usar ele duplo também. Então, como o fio é fininho, né, gente, eu prefiro usar duplo para não ter problemas de depois soltar, enfim, alguma coisa desse tipo. Ó, aqui ele já tá duplo. E a gente vai colocar aqui, ó. Vamos deixar mais ou menos um dedo. E a gente vai fazer, então, aquela famosa amarração aqui, então, que dá aquele efeito bem bacana pro tassel. Então, mais ou menos isso, façam todos com uma altura aproximada, tá? Eu venho e aperto bem. Ó. Agora, eu pego um dos fios e vou passando aqui, ó, gente. Então, eu vou dando algumas voltinhas, até deixar um pedaço de fio, tá? O outro que eu deixei aqui, que é a outra ponta, eu venho e passo o contrário, ó. Também algumas voltinhas. Peraí que eu tô fazendo do mesmo jeito, o contrário é assim, ó. Pra cá e pra cá. Agora eu venho com as duas pontinhas e eu vou amarrar. Apertando cima também, mas também não exageradamente para que não fique torcido, né, gente? Ó, 2 nozinhos, ó.
Agora, o que eu vou fazer? Tem duas opções. Uma delas é puxar esse fio com agulha de tapeçaria, que no meu caso eu acho mais fácil. Ó, eu venho aqui e vou lá para baixo e puxo esse fio para lá, ó. E faço com o outro a mesma coisa. Pronto, então aqui, ó, tá pronto. Agora sim a gente vem com a tesoura e a gente vai fazer todos os acabamentos, tá? A gente vai puxar direitinho e vai cortar aqui. Ó. Então, gente, está pronto, tá? Eu tenho mais um aqui que também já tá pronto, que eu já tinha feito ele, ó. E um que eu já coloquei aqui no cantinho do nosso chale. Então, agora a gente vai colocar os demais, então, que faltam, que são esses dois. Então, gente, vamos lá, vamos fazer a colocação do tassel. Aqui eu coloquei também o da ponta e a gente vai colocar agora aqui o da outra ponta. Então, aqui vocês lembrem que a gente deixou aquele acabamento que a gente fez aqui, deixamos para fora aqui essa primeira argolinha. É aqui que a gente vai entrar e vai fazer a colocação do tassel. Então, a gente vai dividir os fios, deixem para o lado de fora o que tiver mais bonito, né? Deixem desse jeito, puxem aqui, ó. E aqui a gente vai amarrar. É bem simples a colocação, gente, ó. Não tem nada de especial, é só amarrar mesmo, ó. Deixa eu ficar desse lado aqui que eu tô fazendo essa amarração de uma forma um pouco... Aqui, ó. Pronto, amarrei, fiz mais, vou fazer mais um nozinho. Ó. Então, vejam, fiz 2 nozinhos, podem fazer até 3, não tem problema. E agora, o que eu vou fazer com esse fio para não fazer nozinhos? A gente vai esconder ele por dentro do tassel. Venho com a agulha de novo. E aqui por cima, ó, onde tem aquele nó, eu entro com a agulha e desço aqui, ó. Ó. Sem muita pressão, desço com o fio. Pego o outro também, faço do mesmo jeito. Dessa forma, a gente não vai ter nó e a gente vai esconder o fio de uma forma super, super discreta. Ó. Vamos ajeitar aqui, porque quando a gente puxa, né, ele fica, ó. Agora eu venho aqui, corto essas 2 pontinhas que a gente puxou. E pronto, gente, tá colocado o nosso tassel. Aqui fica difícil de mostrar ele todo pra vocês, gente, mas olhem só. Aqui eu vou tentar deixar ele mais ou menos ajeitadinho, olhem. Que peça mais maravilhosa, tá, gente, ó. Gente, assim nós finalizamos o nosso vídeo. Vejam que simples que é para fazer essa peça, gente. É só mais o cuidado mesmo de trabalhar com esse fio fino, é um fio delicado, é um fio nobre, mas o resultado é surpreendente, então não deixem de fazer, tá? Outra opção para usar esse ponto também, eu quero até fazer, também quero testar com o fio prisma, que deve ficar lindo. Deixo aqui uma sugestão então para vocês. Então, gente, finalizamos mais esse vídeo, não esqueçam de comentar, de compartilhar. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, sempre tem um conteúdo bem bacana por aqui. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula.